Bom, queria falar um pouco, eu estou entrando agora A gente vai aprofundando a discussão sobre a revolução cognitiva e mais recentemente eu fiz um post e em determinados momentos você faz determinados posts que eles são é como se você estivesse subindo numa montanha quando você vai conhecer e tem determinados momentos que você está na pedra e depois num determinado momento você chega num platô, né? Então assim, você tem pedra e platô porque você vai caminhando, aí tem pedra e platô, e o platô é quando você amadurece determinada coisa e aí a partir dali você pode evoluir e que você não estava conseguindo, que você não consegue caminhar e aprofundar. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu estava ali vendo dentro dessa discussão e eu cheguei no conceito de modelo mental. O modelo mental é uma coisa que está entre a plástica cerebral e a cultura, né? Então eu não acredito que o cérebro consiga lidar direto com a cultura. O cérebro ele precisa de já trabalhei isso aqui várias vezes, ele precisa de um capacete, entre aspas, para ele poder operar, né? Ele cria linguagem, ele cria uma linguagem escrita, depois ele cria uma linguagem digital, ele vai se relacionar com um papel, ele vai se relacionar com um rádio, televisão, e ele vai se adaptar e ele vai criar uma plástica cerebral compatível com essa mídia, porque essa mídia, se o cara só conversa, ele não lê nada, então tem uma área do cérebro dele que não se movimenta, né? E a outra se movimenta mais. E aí então você tem um modelo aí de plástica cerebral que faz com que você tenha um determinado jeitinho. Obviamente que varia de pessoa para pessoa, mas tem alguma coisa que é padrão, é mais igual para mais gente quando você tem esse tipo de coisa. E se isso é fato, né, a plástica cerebral ela se espelha num modelo mental, que também não é um modelo mental padrão, mas que ele cria uma forte tendência naquela direção. O ser humano que tem uma oralidade, né, um modelo mental oral, ele tende a determinadas coisas, a determinadas práticas, e que vão ser superadas de uma determinada maneira, se você mudar o modelo mental. E isso, se você parar para pensar sobre isso, é uma coisa que é muito interessante, porque tem uma mudança de pensar nisso aí, que é a seguinte: quando a gente olha lá para trás e a gente vê assim, por exemplo, a gente saiu da Idade Média, em que as pessoas estavam na monarquia, no rei, e aí a gente teve todo um movimento com a chegada da escrita, de racionalização, de conscientização, de questionamento em relação ao conhecimento, em questionamento do poder do rei como a referência para a gente tomar as decisões e tudo. E aí a partir daí você... Bom dia! E aí você toma isso como uma referência. E aí o que acontece? Você coloca assim, não, então a humanidade então saiu da Idade Média e veio para a Idade Moderna. Opa!
Humanidade não. Humanidade não. O que acontece? O pessoal, as regiões que você começou a alfabetizar fortemente, saíram da Idade Média e foram para a, entre aspas, modernidade, ou foram para a República. Mas é o seguinte, quem foi para a República, né, foi o pessoal que foi mudando o modelo mental. Para você ter República, você precisa da mudança do modelo mental. O modelo mental oral, ele não está pronto para a República. E o modelo mental oral, só oral, pouco escrito, ele é um modelo que estava, de alguma forma, preservado na Idade Média. Então, se você pega o Brasil, por exemplo, e você vai analisar o Brasil, e você vai ver que a maior parte, hoje, a maioria da população, ela é oral. Essa maioria da população, se você for fazer uma comparação, o modelo mental que essas pessoas trabalham é próximo do modelo mental da Idade Média. Mesmo com o rádio e a televisão, criaram uma centralização, né? Eles criaram uma centralização. Antes do rádio e da televisão, se o cara mora num lugar que não tem rádio e televisão, ele ainda está antes da Idade Média. É um modelo mental oral, né? Ele só tem informação com as pessoas que se aproximam dele. E ele não tem outro tipo de informação. Então ele está ali, isolado, naquele canto lá, só na oralidade. O que a televisão e o rádio trouxeram foi a oralidade à distância, né? Em que o cara começa a receber coisas de fora. Mas do ponto de vista do modelo mental, ele não passa pelo modelo mental, que é o modelo escrito. E o modelo escrito, ele vai criar e vai ampliar a possibilidade, né, de você ter a república. Não tem condição de você ter uma república se você tem só o mundo oral. E aí, se você for ver isso aí no mundo, e se você passa a ter isso como uma referência, você teria hoje no mundo, em paralelo, grosso modo falando, 3 modelos mentais hoje em competição, porque vamos supor, esse mais primário, que é oral sem televisão, ele está bem reduzido, né? Mas existe. Se você quiser, nesse ponto de vista, nós temos 4. Né? O oral sem meios eletrônicos, o oral com meios eletrônicos, depois você tem o escrito, e depois você tem já o emergente, que é o digital. Então, isso aí, cara, é um negócio até de assustar, sabe? É um negócio assim de assustar. Porque quando você vai analisar, fazer pesquisa de opinião, você vai fazer pesquisa de opinião, você vai analisar o futuro do mundo, você vai fazer uma série de coisas, você não coloca essa questão como uma questão central, né? E aí eu vejo, por exemplo, para dar um exemplo, eu estou lendo muito agora sobre liberalismo, porque eu acho que a gente está no momento que a gente tem que fazer uma síntese entre as 2 principais ideologias do século passado, né? A que libera totalmente o indivíduo e a que cria um coletivismo, né? Que o indivíduo é bom por natureza e vamos estabelecer então uma ditadura dos indivíduos bons, que vai ser uma coisa boa, e do outro lado o indivíduo precisa ser fiscalizado o tempo todo, qualquer um, e ele precisa, a partir daí, de um espaço para que possa ser fiscalizado, que é a tal democracia. Essas foram as 2 visões, digamos assim, os extremos em relação ao século passado. Então eu vou dizer uma coisa para você, que é uma coisa muito interessante. Grosso modo, e as pessoas estranham que o comunismo ele entrou na União Soviética,
Ele entrou na União Soviética por causa da oralidade, né? Ele foi o comunismo para a Idade Média, lá para a Revolução Russa, ele foi uma substituição do czar. O Stalin foi uma substituição do czar. Aquilo ali foi uma monarquia, uma centralização. Então as pessoas tendem, na China a mesma coisa, as pessoas precisam de um líder alfa muito demarcado. É um modelo da espécie que precisa de um líder alfa muito demarcado, né? E esse líder alfa toma as decisões por todo mundo. Então você vai ver que um discurso da força do indivíduo, etc, etc, ele não vai se disseminar onde você tiver muita oralidade. O cara não está pronto para isso. O modelo mental dele não é um modelo mental que permite ele ter independência de pensamento e autonomia. Ele não tem reflexões. O livro, né, a escrita, né, quando o cara se dedica à escrita, né, o modelo mental dele vai ganhando uma certa autonomia. É um modelo mental que pede ele pede um outro tipo de autonomia. Então ele vai caminhar para uma coisa mais republicana. E esse pessoal novo que está aí, que é o digital, os caras estão querendo um tipo de liderança ainda mais sofisticado, mais solto, né? Mais meritocrático, mais flexível, mais líquido. E isso vai fazer com que a gente tenha aí uns cenários aí interessantes para a gente discutir. Do ponto de vista do Brasil, por exemplo, né, a coisa mais importante é porque se você continuar com uma população com esse modelo mental oral barra televisão, né, a tendência do voto desse pessoal é sempre uma tendência de voto monarquista, alguém que protege, né? A pessoa vai dizer, não, isso tem a ver com que a pessoa é pobre, não sei o quê. Não tem a ver com isso não. Ele vai procurar uma igreja, uma religião que protege, né, a cabeça dele, o modelo que ele vai ter de família vai ser a mesma coisa. Ele vai ter, né? Por quê? Porque as coisas para ele não tem muito sentido, não tem muita lógica. Ele trabalha com muito pouca lógica. Ele trabalha fortemente com as emoções, porque a escrita traz um pouco de lógica, né, para o modelo mental. E aí a pessoa começa a poder ter uma certa autonomia de pensamento, e aí ele começa a poder discernir determinadas coisas. Foi isso que aconteceu na Idade Média, na passagem. Naquele momento, nós tínhamos um modelo mental emergente, com a chegada lá do papel impresso. Só que esse modelo mental emergente que formou, né, os países, digamos, alfabetizados, escritos, esse modelo emergente ele não se disseminou. Ele disseminou assim, em umas camadas, em outros países, mas ele não desceu, né, para vários países, nem entrou, ficou uma monarquia muito bem marcada. E em outros com a democracia, na América Latina, por exemplo, você vai ver que a maior parte, né, dos países, tirando talvez o Chile, que tem essa escrita mais demarcada, e talvez, né, um pouco a Argentina, mas a Argentina acabou se oralizando com a televisão a princípio, não sei, isso tudo ainda é uma especulação, mas o resto, em que você tem uma maioria oral, ele vai caminhar para o voto monárquico, né? Um Estado muito forte, um líder muito demarcado e tal. E isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança muito grande na maneira de pensar. Porque o cara defende o liberalismo, o outro defende o coletivismo, e aí começam com aquele discurso e tal. Só que tem uma coisa que é o modelo mental. Então aonde que o liberalismo vai ter espaço? Vai ter espaço aonde tem alfabetização. E aí o cara já consegue ter uma autonomia e ele vai se sentir mais à vontade para trabalhar com aquilo ali, né? Ele vai poder trabalhar com uma coisa mais sofisticada.
Então eu não estou falando, e aí é uma coisa que é importante, eu não estou falando que o liberalismo é um avanço em relação ao coletivismo, não é isso que eu estou falando. Que na escalada ele é mais sofisticado, né? Mesmo que você tenha um coletivismo, digamos, que você estabeleça um coletivismo num país escrito, ele vai exigir mais autonomia do que se fosse num outro país. Então, assim, e por tendência a pessoa não vai topar muito um líder muito fixo. Aí você vai dizer, bom, mas e o século passado a gente não viu muito isso. Eu falo, século passado foi um século de exceção, porque a gente teve um retorno, praticamente nós tivemos uma oralização forçada, né, dentro da escrita. Podemos dizer que ano passado foi um flashback do mundo oral. Por quê? Porque com rádio e televisão as pessoas deixaram de ler tanto, as pessoas ficaram na frente da televisão. O Simpson é uma coisa que é bem representativa desse mundo do século passado, né? Aquelas pessoas na frente da televisão, uma certa ignorância, uma certa dificuldade de pensar sobre determinadas coisas, por ser influenciado fortemente, né? O Simpson é o resultado do rádio e da televisão, principalmente da televisão, em que você trabalhou o modelo mental, né? De alguma forma você oralizou de novo. E aí você então, a partir dali você teve um retorno para o modelo mental que já tinha sido superado mais com papel impresso. Então é um negócio muito, quando eu digo que é um platô muito interessante, porque você começa a fazer determinadas análises e projeções e ver determinados problemas graves do século XXI, né? Porque você vê um segmento muito grande, um mundo cada vez mais complexo, você vê problemas muito sofisticados, né, que são problemas de massa, e você tem um conjunto enorme das pessoas do planeta despreparados para entender esses problemas e lidar com eles. E aí você tem um problema, porque o cara que é oralizado, ele tende a ter saídas mágicas, né, em determinadas situações. E aí esse cara, aí você vai dizer, poxa, mas tem alguma coisa interessante na oralidade, tem alguma coisa interessante nessa possibilidade. Eu acho que até tem, mas o problema é que isso não aparece. As sofisticações das mídias faz com que você tenha a participação que você tem é quem está nessas mídias, novas mídias. Então se o cara não está, ele não influencia. Então ele passa a ser ignorado. E isso, para quem está pensando estratégia, tem que ser visto como um grande problema. Porque você tem hoje 2 bilhões de pessoas na internet e você tem 7 bilhões de pessoas que não estão, né? E dessas 7 bilhões você tem grande parte que ainda não chegou nem na escrita. Então você tem um segmento, digamos, que a gente pode chamar, que ainda está com alguns segmentos que tem televisão. É uma idade média, essa idade mídia, no século passado, que é uma oralidade que não chegou na escrita, né? E você tem um segmento que é totalmente oralizado e que não está na internet. Então esse pessoal vai ter sempre o modelo mental desse tipo de perfil. Ele vai tentar procurar soluções mágicas, soluções rápidas e soluções próximas do que a gente tinha na Idade Média. É uma coisa mais monárquica, né? E aí a gente começa a ter esses problemas que a gente está vendo aí. Um fundamentalismo, uma dificuldade de compreensão e de lidar com esse mundo novo,
leva ao fundamentalismo, porque o cara, ele vai, como ele não consegue se encaixar, ele vai querer dizer, eu quero ser reconhecido no mundo. Então ele vai cada vez ficando mais dogmático. Isso é um problema. Isso tem que ser, na minha opinião, não consegue mais ser resolvido com essa educação escrita que a gente está falando. A gente precisa, né, o movimento que eu acho principal de você inclusão das parcelas da sociedade nesse novo mundo é via colocar o digital e começar a trabalhar e deixar, porque o digital, ele por si só, ele vai alterando o modelo mental e vai dando ao cara a possibilidade dele poder começar a ter uma certa autonomia que ele não tem. E isso é fundamental para esse século que a gente está entrando. Então, por isso que eu digo, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente chega nessa ideia do modelo mental, a gente vai dizer claramente que é o seguinte, essa ideia de que a humanidade saiu da Idade Média e que a gente então, essa não foi a humanidade que saiu da Idade Média. Foi alguns setores que saíram da Idade Média porque começaram a usar mais fortemente a escrita. Então foi isso que aconteceu. E é isso que a gente precisa ver. E tem determinados segmentos que ainda não saíram de lá. E quando a gente olha para o Brasil e a gente vê um conjunto grande da população, ou na América Latina, né, votando de uma determinada característica, a gente fica tentando encaixar, isso aí é um capitalismo de Estado, é não sei o que, falta de educação. Não, a questão não é educação, né? A questão não é educação, claro. A escrita, um modelo mental da escrita, passava pela escola, a pessoa precisava aprender a ler, e estudar e tal, e ter autonomia. Aí as pessoas falam de educação. Mas o objetivo principal não é, e aí que eu quero problematizar, é isso. Não é o fato só do cara receber, e aí a gente tem esse desafio agora. Não é só o cara receber, começar a ter a capacidade de ler e ter autonomia. Isso foi o desafio que a gente teve aí bastante. Agora a gente tem um segundo desafio. É que o cara já tem um outro modelo mental emergente e o cara já tem que saltar para esse outro modelo mental emergente, que é o digital. E isso aí é um negócio, porque ele vai entrar no modelo mental, foi o que aconteceu no Egito, nos países árabes. Os caras fizeram as manifestações todas aquelas, uma parcela pequena no digital, que deu uma desestruturada, mas quando você, depois que passou as mobilizações que os digitais fizeram, você caiu de novo para o modelo pré-revolução francesa. O que os caras estão querendo é a Revolução Francesa. Eles estão querendo, né, pelo menos sair da Idade Média, sair dos ditadores da Idade Média, dos reis da Idade Média, que hoje não é um rei, hoje é um ditador, é um cara centralizado, um cara que tem muita força, que é um, entre aspas, protetor. Então os caras estão tentando caminhar nessa direção. Então isso tudo vai dar pra gente aí uma série de possibilidades de pensamento, de estratégia, que tem a ver com a antropologia cognitiva, o aprofundamento desse tipo de visão. Bom, é isso. Bom, queria falar um pouco, eu estou entrando agora a gente vai aprofundando a discussão sobre a revolução cognitiva e mais recentemente eu fiz um post e em determinados momentos você faz determinados posts que eles são é como se você estivesse subindo numa montanha, quando você vai conhecer, e tem determinados momentos que você está na pedra. E depois, num determinado momento, você chega num platô, né? Então assim, você tem pedra e platô. Porque você vai caminhando, aí tem pedra e platô. E o platô é quando você amadurece determinada coisa
E aí a partir dali você pode evoluir e que você não estava conseguindo, que você não consegue caminhar e aprofundar. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu estava ali vendo essa discussão e eu cheguei no conceito de modelo mental. O modelo mental é uma coisa que está entre a plástica cerebral e a cultura, né? Então eu não acredito que o cérebro consiga lidar direto com a cultura. O cérebro ele precisa de já trabalhei isso aqui várias vezes, ele precisa de um capacete, entre aspas, para ele poder operar, né? Ele cria linguagem, ele cria uma linguagem escrita, depois ele cria uma linguagem digital, ele vai se relacionar com papel, ele vai se relacionar com rádio, televisão, e ele vai se adaptar e ele vai criar uma plástica cerebral compatível com essa mídia, porque essa mídia, se o cara só conversa, ele não lê nada, então tem uma área do cérebro dele que não se movimenta, né? E a outra se movimenta mais. E aí então você tem um modelo aí de plástica cerebral que faz com que você tenha um determinado jeitinho. Obviamente que varia de pessoa para pessoa, mas tem alguma coisa que é padrão, é mais igual para mais gente quando você tem esse tipo de coisa. E se isso é fato, né, a plástica cerebral ela se espelha num modelo mental, que também não é um modelo mental padrão, mas que ele cria uma forte tendência naquela direção. O ser humano que tem uma oralidade, né, um modelo mental oral, ele tende a determinadas coisas, a determinadas práticas, e que vão ser superadas de uma determinada maneira, se você mudar o modelo mental. E isso, se você parar para pensar sobre isso, é uma coisa que é muito interessante, porque tem uma mudança de pensar nisso aí, que é a seguinte: quando a gente olha lá para trás e a gente vê assim, por exemplo, a gente saiu da Idade Média, em que as pessoas estavam na monarquia, no rei, e aí a gente teve todo um movimento com a chegada da escrita, de racionalização, de conscientização, de questionamento em relação ao conhecimento, em questionamento do poder do rei como a referência para a gente tomar